O Senado tenta aprovar o novo pacto federativo em 2 meses. De Brasília, Levi Guimarães. O Senado deve votar nos próximos meses projetos para aumentar a arrecadação dos estados e municípios e equilibrar a distribuição de recurso entre os entes, buscando concentrar menos dinheiro na União. O chamado Pacto Federativo, que reúne essas propostas, foi discutido nesta terça-feira por lideranças da Casa, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, o pacote deve ser aprovado em até 65 dias, junto com a reforma da Previdência. Essas matérias do Pacto Federativo vão andar na mesma velocidade da votação da reforma da Previdência. Esse é digamos assim, o resumo para que a gente possa ter até a primeira semana de outubro a votação do Pacto Federativo e a votação da reforma da Previdência. Pelo menos 5 matérias vão compor o novo Pacto Federativo. Algumas delas ainda serão enviadas pelo governo, como a desvinculação das receitas e uma proposta que altera a Lei Candir, para compensar as perdas nas arrecadações dos estados pela isenção de impostos nas exportações. Também vai ser analisada a repartição do Fundo Social da Exploração do Petróleo, estimado em 17 bilhões de reais, e a venda dos direitos de exploração do pré-sal, a chamada cessão onerosa. Esta proposta, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é a primeira a ser votada. Eu quero informar para vocês que o relator da matéria, o senador Cid Gomes, já vai apresentar o seu relatório amanhã na comissão e a gente já acordou com todos os líderes de votarmos a emenda constitucional da cessão onerosa na semana que vem. A aprovação das medidas tem consenso dentro da casa e entre diferentes forças, como mostra o líder do PT, senador Humberto Costa. O que leva a crer é a decisão do senador de fazer com que isso aconteça, é o apoio dos governadores que também querem que essas matérias sejam aprovadas e há um compromisso do governo. Cálculos do Ministério da Economia estimam que o novo Pacto Federativo pode transferir até 500 bilhões de reais aos estados e municípios nos próximos 15 anos. Agora, governo e Senado buscam um acordo formal também com a Câmara para que as propostas não fiquem paralisadas quando chegarem aos deputados. De Brasília, Levi Guimarães. A mudança do Pacto Federativo é algo importantíssimo, e aí se não tem uma coisa como a reforma da Previdência, que é uma solução de curto e médio prazo, mas é alterar a forma como estados e municípios se relacionam com o governo federal. O governador de Minas Gerais nos concedeu uma entrevista aqui há mais ou menos 2 semanas, Romeu Zema, dizendo que hoje a estrutura tributária em termos de repasse de recursos ou de acumulação de recursos daquilo que nós produzimos, nós sociedade, 70% de toda a riqueza produzida no país fica com o governo federal, 20% para os estados e 10% para os municípios, sendo que nós moramos nos municípios, que são os mais penalizados com o pacto federativo que existe hoje em dia. É preciso inverter essa pirâmide para que o dinheiro, a maior parte do dinheiro pelo menos, fique nos municípios. Não faz qualquer sentido a forma como esse recurso é distribuído até hoje. A outra coisa, isso também muda o incentivo que existe hoje, e o deputado federal dos estados brasileiros funcionam também como espécies de despachantes para prefeitos e governadores, fazendo essa intermediação entre os estados e o governo federal. E isso cria também distorções, porque o deputado, se ele não for ético, ele pode usar isso como moeda de troca, não só para aumentar o seu poder político nos estados, mas também para se envolver em esquemas de corrupção. Essa é uma discussão fundamental, é preciso alterar a forma como esses recursos são distribuídos, e essa discussão tem que ser feita da melhor forma possível, mas tem que ser resolvida de forma urgente. Exatamente. O federalismo é um valor muito importante para os liberais e o Paulo Guedes, como um grande liberal, sabe disso. Então, o slogan da campanha do governo era exatamente isso: mais Brasil, menos Brasília. Essa pirâmide está muito invertida e distante do povo, né? Brasília concentra muito poder e recursos, e o povo, o governo local, que é onde está o cidadão, onde ele vive de fato, com pouco recurso e pouco poder. Agora, dito isso, e a mudança do Pacto Federativo caminha, portanto, na direção correta, temos que tomar cuidado,
com essa deformidade que existe também de municípios demais no Brasil e que não conseguem se sustentar por conta própria. Então, eles também são dependentes da União, porque não deveriam sequer existir, mais de 5 mil municípios. E aí, prefeito e governador fica passando o pires na União, no governo federal, em troca de recursos e sempre refém deles. Está tudo errado, precisa inverter essa pirâmide, precisa dar mais poder e descentralizar o poder e os recursos, e a União cuidar apenas daquilo que lhe cabe e que é preciso ao governo federal. É o ponto que o Constantino falou agora, levantou agora, é importantíssimo. Inclusive o Romeu Zema fez essa crítica da quantidade de municípios que existem hoje no Brasil. É uma oportunidade também, aberta essa discussão para resolver o problema do Pacto Federativo, também mudar o que existe. Não faz sentido municípios com 10, 20 mil habitantes, não faz sentido toda essa estrutura municipal dentro dos estados que foi criada para atender interesses políticos específicos e criou um problema gigantesco que vai ter que ser resolvido também.